Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um plantão. E eu já quero começar aqui agradecendo aos nossos patrocinadores Folha 360. Se você quer ficar bem informado, acesse ao Folha 360 e a Ultramédica Produtos para a Saúde. Se você precisa de algum produto para a saúde, acesse ao site da Ultramédica. Então, hoje estou aqui do lado, mais uma vez, da minha companheira aí de plantão. Boa noite, Simone Alves. Boa noite, Merielle. Boa noite a todos que já estão aí nos acompanhando. Hoje o nosso podcast está um pouquinho diferente, né, Merielle? Ele está gravado, então não entraremos ao vivo, mas temos uma participação muito especial aqui, que é o Dr. Gunter Pérez. Dr. Gunter, seja muito bem-vindo ao nosso podcast e muito obrigado por estar de plantão conosco aqui. Boa noite para todos, né? Eu agradeço o convite, né? Vai ser um prazer poder conversar com vocês sobre o assunto, o tema de hoje. Um tema bem interessante, né, Dr. Gunter? Mas já para a gente anunciar aí, né, vamos falar sobre o transporte aéreo, como que funciona, né, o que é necessário. Então, fique ligadinho e acompanhe aí que vamos ter muitas informações. Dr. Gunter, conta pra gente um pouquinho da sua atuação aqui em Cuiabá. Bem, eu sou oriundo do Paraná, né? Fiz a Universidade Federal do Paraná e depois residência também em Curitiba, né? Em cirurgia geral. E sempre tive ligado à emergência, trauma, emergência, né? E lá no Paraná tive a oportunidade de trabalhar junto com o serviço de pré-hospitalar, que era o CIAT, onde era concursado. Sim. Vindo para Mato Grosso, nós trabalhamos na implantação desse serviço de pré-hospitalar, né, CIAT e posteriormente o SAMU, e com isso começou uma relação também de proximidade com a aviação, né, que é uma paixão desde a infância, né, até mesmo antes da faculdade eu não sabia se eu queria ser aviador ou se eu queria ser médico, né, e por um acaso o destino fez com que unisse as coisas, né. Bacana. Então é uma paixão de infância que juntou com os gostos da gente, né? A gente sempre gostou dessa área da emergência, né? Bacana. O senhor também é cirurgião geral aqui também e professor, né, doutor? Sim, a gente sempre, trabalha aqui na Universidade de Cuiabá, né? E também junto à Universidade Federal de Mato Grosso, né? Onde a gente atua lá junto ao Departamento de Cirurgia, né? Com os alunos, residentes, é sempre um prazer. Legal, doutor. Já que você contou aí um pouquinho, né, como foi a escolha da medicina e entrar aí, poder ser, né, trabalhar no transporte aeromédico, doutor, conta pra gente e para quem está em casa, como funciona, né? O que consiste o transporte aeromédico, só para todo mundo entender. Bem, atualmente nós temos aqui em Cuiabá uma empresa que é a Abelha Táxi Aéreo. Essa empresa tem 34 anos de atuação no mercado, atendendo transporte de pessoas, né, através do táxi, e eles também têm um diferencial importante que é a manutenção própria. Daí, Merielle, Simone, isso traz segurança, né, para toda a equipe, né? Então, o transporte aeromédico, ele iniciou há cerca de 18 anos atrás, né? O seu Hélio Vicente, o proprietário da empresa, Sim. ele, através de uma relação com o Estado, que ele já prestava serviço, ele começou a oferecer esse tipo de atendimento. O atendimento aeromédico ele serve para transferir um paciente de um local que não tem os recursos adequados, né, para a sequência do atendimento para um outro local onde o paciente possa dar seguimento no seu tratamento. Às vezes precisando de uma vaga de UTI, às vezes precisando de uma cirurgia, né? E às vezes também em situações até mesmo de resgate, né? Que a gente vai para o interior, onde o paciente recebe somente um primeiro atendimento, a gente traz para dar a sequência total, né, do atendimento desse paciente. É uma UTI aérea? O pessoal é interessante, né? As pessoas, sim, é uma UTI aérea, mas na verdade chama-se transporte avançado, né? De suporte avançado, né? As pessoas, ele tem tudo o que tem dentro de uma UTI, mas requer
uma série de cuidados diferentes, né? Por isso a expertise do grupo que atende tem que ter, além do conhecimento de técnicas de terapia intensiva, também conhecimento de cirurgia, né? de sedação, né? De todos esses pontos básicos, chaves importantes para que garanta um transporte seguro, né? Até o destino do paciente, né? Não é de resgate, né? O que você trabalha não é resgate. O nosso serviço ele foca no transporte. Tá. O resgate, por exemplo, o SAMU, onde tem helicóptero, né, sai para fazer resgate em rodovias, né? Não, nosso trabalho não, nosso é com aviões, né? Tá. E aí basicamente é o transporte. Mas quando eu falo resgate, é que às vezes tem situações do interior que são muito simples, né? E às vezes pacientes graves, traumas, acidentes, né? Por isso que eu digo, né? A gente vai para lá, às vezes tem até que fazer algum tipo de procedimento cirúrgico, de via aérea, de secção venosa, etc., para trazer esse paciente em condições, né? Entendi. Normalmente eu vejo, a gente vê muito, né, helicóptero, né? Por exemplo, do Corpo de Bombeiro, não sei. Exato, a Polícia Militar, junto ao Corpo de Bombeiros, né? Eles têm o CELPAER, que é o serviço do Estado aqui, que atende a gente. Só mesmo para a gente diferenciar mesmo, doutor. Por trás desse tipo de transporte, né, encontra-se uma tripulação muito competente, eu imagino, em sintonia, né? Como é composta a equipe de vocês, doutor? Bem, a equipe ela é composta, primeiro, da coordenação de voo, né? Esse é um grupo muito importante, né? Dentro da nossa empresa nós temos lá o Eduardo, que é a figura central, Jonathan, né? Temos também mais pessoas, né? Que vão, Débora, né? Também participam atendendo às solicitações. Então essa coordenação de voo recebe o pedido de um transporte que vai encaminhar ele para a equipe médica, a equipe de saúde, onde tem o médico e o enfermeiro. E a gente vai analisar, né, as situações que chegam, as informações que chegam para a gente, né? O paciente no transporte, é muito importante ele ter a saída, mas ele tem que ter o destino, e o destino tem que estar confirmado. Então ele tem que ir para fazer o quê? Ele vai fazer uma cirurgia? Não, ele vai precisar de uma vaga de UTI, né? Ou até mesmo uma vaga de enfermaria, né? Então são situações distintas, e essa equipe de coordenação é quem começa, junto com a saúde e também a equipe de pilotos, né? Temos o piloto e o copiloto, né? Que atende junto todo mundo. Quando é acionado, cerca de 1 hora, a gente está todo mundo lá preparado para decolar e fazer o transporte, né? Então são médicos, enfermeiros, né? Tem o pessoal administrativo. Exato, toda essa equipe trabalha em sintonia para poder ter esse atendimento rápido, né? 24 horas por dia, né? Maravilha. Fisioterapeuta não faz parte. Nós temos também dentro do grupo, né, farmacêutico, né? A fisioterapia não, dentro do voo aeromédico não. Mas temos a farmacêutica que controla toda a questão de materiais, medicamentos, né? Junto à empresa também. Certo. Aí, quando solicitam esse transporte, quem que faz essa avaliação? É igual o transporte de ambulância, onde tem o suporte avançado, o médio e o que é mais básico? Dentro da UTI aérea, ou melhor, o transporte aeromédico, né, é tudo suporte avançado. Então, a equipe é composta conforme portaria, né, do Ministério da Saúde. Então, não tem essa divisão, não? Não, nós somos tudo suporte avançado, diferente da ambulância terrestre, que tem a ambulância de suporte básico também, né? Isso. Entendeu? Então, dentro do transporte, é somente médico e enfermeiro que faz parte, né, do grupo. Legal, muito bom. Doutor, então, quais são os requisitos básicos para a transferência de pacientes? Bem, então vamos lá. Vamos supor que o paciente está numa cidade do interior e tem um acidente. O paciente é inicialmente atendido no local, né, pela equipe, desde o pré-hospitalar até dentro do hospital, onde é feita uma análise e, por um acaso, supondo que esse paciente precisa de uma neurocirurgia, e está numa cidade do interior que não tem. Então, este médico local, ele faz contato. Nós temos serviços no SUS
convênios e particulares. Então, vamos supor que seja o SUS. Esse médico vai fazer contato com a central de regulação regional e também a central de regulação estadual, né? Eles conversam entre si, encontrando a cidade, né? Nem sempre a mais próxima, né? Mais adequada, que tenha os recursos disponíveis, né? Para que possa dar o atendimento a esse paciente, né? Atendimento definitivo, né? Então, assim é pelo SUS. Os convênios, tem convênios, por exemplo, a Unimed. A Unimed, ela tem, para a maioria dos seus usuários, né, um valor que as pessoas pagam e tem direito ao transporte aeromédico. E tem uma regulação própria. Então, eles fazem a análise e transferem para a gente. A regulação transfere, eles fazem a análise do SUS e transferem o voo. A gente não faz a regulação do SUS. Eles que fazem, eles que definem. A gente só presta o serviço do transporte. Os convênios também é a mesma coisa. E os casos particulares é também da mesma maneira. O paciente é atendido no hospital, o médico conversa, analisa, solicita transferência, discute com a família, encontra um local de destino e depois aciona a gente, que a gente vai conversar com o médico para entender as condições do paciente, as condições clínicas do paciente, se ele tem condição de ser transportado, né? Enfim, tudo isso. Era uma dúvida mesmo, quando a cidade, por exemplo, não tem aeroporto. Isso, realmente aí tem que transferir de ambulância, às vezes de uma cidade para outra, para que a gente possa receber, né? Mato Grosso é um estado bem grande, né? E nós temos pistas em um número razoável de cidades e pistas homologadas para voo noturno poucas, né? Então você tem aí, vamos dar alguns exemplos, Sinop, Sorriso, Primavera, Tangará, né, Alta Floresta, Barra do Garças, Cáceres, eu não sei, agora não estava operando, agora eu não sei se está operando. Então, Sapezal tem. Então, não são muitos locais com voos noturnos, né? Mas voos diurnos tem muitas pistas, pistas de asfalto, pista de grama, pista de terra, né? E as aeronaves, nós temos aeronaves, né, que são capazes de fazer esse tipo de transporte, né? São quantas aeronaves que tem disponível hoje aqui? Junto à empresa Abelha, né, táxi aéreo, nós temos 10 aeronaves. São 8 turbohélices, né, isso é importante por questão de segurança. É uma aeronave que voa mais alto, em torno de 20 mil pés, né? Cada 1.000 pés são 330 metros aproximadamente, né? E também tem 2 jatos, né? Um Citation Ultra e um Gulfstream, que pode fazer voo, inclusive, internacional, né? Então o transporte até internacional dá para fazer, dá para ser realizado. Sim, nós temos muitos voos que são do interior para a capital, mas temos voos também de outros estados para Cuiabá, né? Voos entre cidades do interior, e temos também os voos que saem muitos de Cuiabá ou cidades do interior para outros destinos, como Brasília, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre. Então, essas aeronaves da empresa conseguem decolar daqui e pousar em Porto Alegre, por exemplo, ou daqui na Manaus, né? Fazem em uma perna só, né? Chamando assim, né? Sim, não precisa parar para abastecer, né? Isso é bom, e segurança e mais rapidez também no transporte, né? Doutora, a gente sabe que na pandemia foi um caos, né? E como o senhor falou, Mato Grosso é muito grande. E a gente teve, né? Eu estava inclusive trabalhando no hospital, na UTI, na terapia intensiva, e a gente recebeu muitos pacientes de fora. Conta pra gente como que foi um pouquinho essa experiência dessa pandemia, né? No transporte aéreo. Exato. A pandemia de Covid realmente foi um período muito difícil para todos os profissionais de saúde, né? Que estavam lá como guerreiros, né? Atendendo essas pessoas, né? Ninguém se acovardando. Isso é importante. A gente tem que parabenizar técnicos de enfermagem, enfermeiros, fisioterapeutas, pessoal administrativo, quadro médico, que foram todos valentes, né? Para atender as necessidades da população. Quanto à gravidade dos pacientes, realmente foi um terror, né? Os pacientes, essa doença é uma doença extremamente severa, sistêmica,
com comprometimento respiratório gravíssimo, comprometimento circulatório muito grave. Então, os pacientes muitas vezes críticos, e exigia da gente um esforço absurdo, né, de toda a equipe, não só de transporte, quanto a equipe que dava seguimento nesses pacientes dentro das unidades hospitalares. Mortalidade alta, né, infelizmente também, né? Sim, foi uma fase muito difícil, né, para todos nós. Quando eles chamam o transporte aéreo, como que é feita essa avaliação? Porque a gente sabe que às vezes, né, é feito todo esse transporte, todo o trâmite, mas chega na hora, tem que ser feita uma avaliação para saber se o paciente consegue ou não, né, fazer esse transporte. Como que é realizado? Isso. Então, inicialmente, é com o pessoal local, que conversando com a família, analisando caso a caso, definindo as necessidades do paciente. Às vezes, esse médico, né, o enfermeiro que está ali junto, sim, não tem a expertise do transporte aeromédico, né? E ele indica e depois pode ser contraindicado, né? Pode ter algum problema que impossibilite. Então, para que o paciente possa ser transportado, ele precisa ter uma capacidade respiratória de reserva ainda e precisa ter uma estabilidade hemodinâmica, né? E isso, às vezes, precisa de um tempo aqui, né, na Terra, né, para que o paciente consiga equilibrar. E, dependendo da sua gravidade, impossibilita o transporte. Ou o transporte poderia colocar o paciente ainda mais em risco, né? Então, não é para todos os pacientes a qualquer momento. E essa é uma análise muito técnica, né? É do pessoal local que, quando solicita, faz contato com as regulações, que também vão fazer uma análise criteriosa, e também, no ponto final, com a equipe que irá transportar o paciente, que vai checar isso. E aí vai dar o ok, se o paciente tem ou não tem condições de ser transportado, né? Então é assim o fluxo normal das coisas. Às vezes, viu, Merielle, a família fica bastante agoniada, angustiada com toda essa situação, né? E tem às vezes até dificuldade de entender. Mas acho que o diálogo, né, é fundamental, né? E explicar que todo mundo está tentando ali fazer o máximo possível pelo paciente, né? Sem querer complicar ainda mais a situação crítica, às vezes, que o paciente se encontra, né? Então, é muito importante que a família consiga entender isso também, consiga saber que... lidar com a situação, saber, né, lidar com toda essa situação delicada, né? Você falou da família, os acompanhantes, a família, né, podem acompanhar? Sim, como sim, funciona? podem. Tanto os convênios e particulares, no mínimo um acompanhante é possível ir junto com o paciente, né? Dependendo da aeronave, 2 acompanhantes também é possível participarem de todo o processo, né? Sim. Já teve caso que o senhor chegou no hospital e falou bem assim, não dá para fazer o transporte, não tem como? Sim, sim. A gente trabalha junto com a UTI aérea há mais de 20 anos, junto com a abelha há 18 anos, né? Então, são mais de 4.000 voos, né, nesse tempo. Então, existem situações que a gente acaba chegando e o paciente tem uma situação, ele agravou, às vezes até dentro, a gente sai imaginando uma situação, chega no local e a situação se tornou mais séria e pior, né? Recentemente, né, semana passada, teve um caso como esse. Nós até tentamos levar a paciente para dentro da aeronave, mas dentro da aeronave, a família toda angustiada, tudo, tivemos que voltar para o hospital, porque o paciente era uma situação mais crítica, né? Desestabiliza E muito, desestabiliza, né? E você tira do leito, põe numa maca, põe dentro da ambulância, chacoalha o paciente, parece que as drogas misturam, né? Então o paciente já está instável, ele fica ainda mais difícil. Então, essa análise dele fina, né, e
acompanhar é importante para que você possa cumprir com todas as etapas e o paciente chegar em condições iguais ou melhores do que saiu, né, que seria o ideal, né, no seu destino, né? Doutor, uma dúvida, né, para o profissional que gostaria de trabalhar no transporte aeromédico, né, como funciona? Vamos supor, eu quero ser enfermeira para trabalhar lá com vocês, o que eu precisaria fazer? Bem, então é uma sequência de experiências e habilidades necessárias. Vamos lá. Enfermeiro ou médico, dentro da própria graduação, está voltado para situações de urgência e emergência. Muitas vezes você está ali com procedimentos eletivos, diferente. Então, ele tem que ter um interesse dentro da graduação. Depois da graduação, aí existem os cursos, as especializações, as pós-graduações que o paciente, que a pessoa pode fazer, né? Entendeu? Dentro da área de enfermagem, dentro da área médica. Na área do relação ao transporte, conhecer e estudar sobre medicina aeroespacial, né, para entender, né, e as diferenças, né, que o corpo vai sofrer, ruídos, né, vibrações, alterações da pressão, né, a pressão atmosférica, né. Então a gente vai subindo, por mais que nós temos aeronaves que são pressurizadas e não pressurizadas. A da empresa hoje todas pressurizadas. Mas a pressão, Cuiabá aqui é 650 pés. Quando você sobe, você vai para 20 mil pés, a cabine fica em 5, 6, 7, 8 mil pés. Tem diferença. E isso tem um impacto na fisiologia do paciente. E que mais? Então, na formação ainda, áreas de emergência, você ter experiência em solo. Trabalhar no SAMU é importante, né? Entendeu? Para atender, trabalhar nos pronto atendimentos, né? Para receber emergência, ter experiência com terapia intensiva, ter contatos com cirurgia, né? Então, todo esse conjunto de procedimentos, tudo isso vai se somando e vai te dando a bagagem necessária para que você possa trabalhar nesse tipo de serviço. Áreas como cirurgia, anestesia, pediatria, né, e terapia intensiva são áreas básicas que a pessoa tem que ter um domínio, né, para que você possa fazer as transferências adequadamente, né? É o diferencial, né? É o diferencial. Né? Tem que ser uma pessoa bem experiente, né? Porque a gente vê, né? O senhor mesmo é cirurgião, já trabalhou no pronto atendimento, então você já tem uma bagagem bem grande, né, doutor? E gostava da aviação, né, doutor? Gostava da aviação, ainda tinha mais essa. Sim. Mas trabalho pronto atendimento. Sou cirurgião do pronto-socorro de Várzea Grande, né? Então a gente faz parte do grupo lá, cuida da residência de cirurgia. Então a gente trabalha toda semana, né, no plantão. Bacana. Ontem estava no plantão. Amanhã estou no plantão também. E tem os meus momentos de consultório, né, de cirurgia, e tem os momentos que a gente se dedica junto à UTI aérea também. Legal, doutor. Bem agitada a sua vida, né? A patroa que sabe bem disso aí. Doutor, já deu para pegar algum avião para pilotar ou ficou Não mesmo só ainda. no... Então, pergunta interessante, né? Então, essa paixão desde a infância, né, fez com que a gente procurasse, e tem o brevet, né? Sou piloto também, né? Então, a gente tem o brevet de piloto, chama-se piloto privado, né? Sim. Tá? Não é o piloto profissional, né? De vez em quando o senhor se arrisca, então. Ah, sim. Sim. Ótimo. prazer. Olha só, né? Já pensou, você tá no avião, tem médico, se acontecer alguma coisa com o piloto, tem piloto reserva. Ó, maravilha. Tem o copiloto tem também o copiloto, lá. Né? mas a gente está lá à disposição também, né? Doutor, a abelha, né? Ela, além de trabalhar com transporte aeromédico, também trabalha com a parte de táxi aéreo, né? É isso mesmo? Exatamente, né? É assim que é chamado, né? Então, eles atendem a população de um modo geral para várias situações com todas as aeronaves, tanto os turbohélices como também os voos a jato, né? Até que a aviação a jato é espetacular, né? O dia que vocês tiverem a oportunidade, a gente vai daqui a São Paulo em 1 hora e 35 minutos no Gulfstream. É mais rápido do que os aviões comerciais. Nossa, aí das outras companhias, né?
e com um conforto e segurança, e a altitude chega mais alto também do que 40, 44 mil pés. É uma coisa espetacular, né? É muito bom. Né? Vocês fazem voo internacional também? Sim, também tem voos internacionais. Teve um voo agora relativamente recente, nós fomos para Bariloche, né? Tá? Socorrer um paciente lá e foi bem interessante. Deu né? tudo certo, né? Tudo certo, graças a Deus. Doutor, qual equipamento médico que se encontra disponível no avião? Assim, o que você falaria? Isso, então tem que ter dentro da aeronave você tem um conjunto de materiais, né? Sim. Primeiro você tem as bolsas de medicações, né? Que é muito bem cuidada e muito zelo, e sempre a conferência é diária, né? Não pode faltar o que realmente a gente precisa, né? Depois disso, você tem bolsas de acesso à via aérea, bolsa de acesso venoso, né? Então, tanto para adulto, criança e neonatal, né? Então, tem as bolsas específicas para cada um. Aí você tem para os bebezinhos as incubadoras, né? A aeronave, a Abelha, ela cadastrou uma das primeiras incubadoras no Brasil também, isso é uma vitória de seu Hélio, né? Então, enfim, tem incubadora e temos as macas para transporte adulto, todas elas com ventiladores, monitores, bombas de infusão, né? Desfibrilador. Então, são os equipamentos básicos necessários para que a gente possa fazer a transferência dos pacientes. Bem equipado mesmo. Nesses transportes, doutor, qual procedimento o senhor já chegou a realizar, né, no voo? Pergunta bem interessante. Né? Primeiro, a gente tenta fazer tudo em solo. Sim. Então, você tem que ter essa análise do paciente e tentar antecipar. Por exemplo, o paciente está com desconforto respiratório importante. É muito mais tranquilo você intubar no solo do que você ter que fazer intubação dentro da aeronave. Porém, existem situações, já fiz várias vezes, ter que intubar dentro da aeronave. Né? Já aconteceu, então. Exato, com turbulência e tudo. Aí Nossa. É cheio de emoção, né? Entendeu? Mas a gente está aí para tentar antecipar os problemas. Então, o grupo hoje é um grupo bem experiente, né? Que consegue analisar isso, antecipar problemas, cuidar com todos esses detalhes, né? O paciente tem que ter uma boa via aérea, né? Vocês sabem bem o que é isso, né? Tem que estar respirando em condições ou recebendo oxigênio, catéter, máscara ou até mesmo tubo, né? Tem que ter acesso venoso bom, de preferência duplo, né? 2 veias seria o ideal, sondas, drenos, né? Todos esses cuidados a gente tem que analisar muito bem no local, para que a gente possa pôr dentro da ambulância e transferir para dentro do avião. E dentro do avião, em situações das intercorrências, aí a gente tem os ajustes de medicação ou até mesmo alguns procedimentos que podem ser realizados. Né? Parada, já teve? Sim, também já houve parada, né? É muito pequeno, né? Porque a gente tem todos esses cuidados com todo o conjunto. Mas existe também, como já ocorreu, pacientes que a gente vai para o interior e o paciente está lá numa situação extremamente crítica e o interior não tem muito o que fazer mais. Recurso, né? E você ter que trazer, às vezes, a todo custo, né? Isso é ruim, né? Para o transporte, é um transporte bem complicado e bem difícil, que exige bastante do grupo. E chegou a ter parado para a gente ter que reanimar. Mas não é o normal. Né? O normal é a gente tenta fazer de tudo para trazer esse paciente em condições adequadas e vivo, e que ele consiga chegar e poder dar sequência ao atendimento. Né? Então, se o senhor vai para o interior, no transporte ali, no avião, vocês levam tudo para poder fazer intubação, para fazer acesso venoso. Vocês mesmos fazem. Sim. Porque geralmente, né, nos hospitais, a gente já entrega tudo prontinho, né? O paciente já entubado, com sonda, catéter, com tudo, né? Então, no interior, que é mais precário, vocês levam todo esse material e já tentam fazer antes.
Mato Grosso, né, ele evoluiu muito, né, cresceu bastante, a qualificação dos colegas também, médicos, enfermeiros, evoluiu bastante, né, isso é muito bom, né, mas nós temos situações diversas, tem cidades menores, tem situações às vezes que o paciente está numa condição, quando a gente chega o paciente está pior, então o paciente às vezes não está entubado, chega lá tem que entubar, que é essa análise fina para poder dar segurança no transporte. E a gente tem esse material caso, né, o hospital não tenha. Não tem. Ou está tendo algum problema lá. E se por um acaso dentro da aeronave a gente julgou inicialmente que não precisava, mas o paciente piora, aí tem que ter, né, também disponível para poder fazer dentro do voo. Né? Tá certo. Doutor, estamos aí meio que na reta final, né? Do nosso plantão, do nosso podcast. Falando um pouco ainda da pandemia, o setor, acho que se manteve bem aquecido, né? Pós-pandemia, né? Como que você acha que está essa ascensão aí em relação ao transporte aeroespacial? O nosso estado cresce, né? A população cresce, com isso a violência interpessoal, as doenças, né? Estão sempre aí presentes nos acompanhando, né? Crescem junto, né? E com isso a gente tem o transporte aeromédico, a pandemia alavancou bastante, tem um volume de voos que é instável, né? Tem dias que tem voo, tem dia que não tem dia que tem muitos voos, né? Então varia muito de dia para dia, né? Mas a Mato Grosso cresce bastante, né? É um estado bem interessante e com distâncias muito grandes. O aeromédico em Mato Grosso, ele acaba sendo uma ferramenta muito importante, porque estradas vêm avançando, vêm melhorando, mas tem muitas estradas ainda bem complicadas, precárias, né? E isso, e às vezes precisa de remoções de distâncias relativamente grandes e acaba que o transporte terrestre iria provocar um sofrimento maior do paciente, né? Por isso o avião está aí disponível para isso, né? Tá certo. Então, como o Simone falou que a gente já está aí na reta final, né? Hoje foi um pouquinho mais curto, mas falar pra gente, tem alguma mensagem que o senhor queria deixar? Alguma coisa que a gente entrou no assunto, mas não falou muito, que o senhor queria falar? Bem, eu acho que os profissionais que queiram avançar, né? A gente está disponível lá na empresa para tirar qualquer tipo de dúvida também, né? Que é a Abelha Táxi Aéreo, só é procurar lá, procura a coordenação, né, o Eduardo, e temos lá toda a equipe de enfermagem, Hilda, Celi, né, todas as meninas, o enfermeiro Piotr também, que é bastante conhecido, né? Conhecemos. Você conhece, né? Piotr vai ser vereador, né? Ou prefeito, quem sabe. Todo mundo conhece, né? Figura, né? E, enfim, estamos lá à disposição, né, para atender e, enfim, a empresa está aí, hoje ela conseguiu avançar bastante, crescer, ter esses aviões pressurizados, turbohélices, né, o avião, vamos falar, tem um monomotor, né, tem o bimotor, a pistão e tem o turbohélice, e depois o avião jato, né, então a empresa toda são turbohélice ou jato, então são as categorias mais altas, né, e isso é segurança e para toda a equipe, né? Não só para a gente, como para os pacientes também, né? É isso, né? Mas Simone, Merielle, muito obrigado pelo convite aí, agradeço e para mim é um prazer. Nós que ficamos felizes, né? É uma satisfação tê-lo conosco aqui, doutor. E obrigado mais uma vez por estar de plantão conosco. Sinta-se aí convidado para estar de volta também com outros temas. Que tema é o que não falta aí na sua vida, doutor? Dá para fazer vários podcasts, né? Prazer, né? Vamos combinar, sim, de voltar mais vezes para estar conversando aqui conosco. E
Antes de finalizar, eu e Simone também já queremos deixar um recadinho aí para as pessoas que sempre nos seguem, que tá sempre antenado, assistindo aqui aos nossos plantões, aos nossos podcasts. Nós vamos entrar, né, Simone, de férias aí, agora na reta do final do ano, né? Esse vai ser o nosso último episódio desse ano e voltamos no ano que vem, né, com muita coisa. E na verdade a gente vai ficar só off aqui das câmeras, porque já tem muito projeto, tem muitos projetos aqui pro podcast e no decorrer do ano que a gente for voltando, nós vamos contando para vocês. E hoje é o nosso 65 episódios, né? 66 já, maravilha. Muito bom, doutor. Obrigado mais uma vez. Obrigado, pessoal. E até ano que vem agora. Ano que vem já. Boas festas para vocês.